Bem-vindos a esta análise. Hoje a nossa jornada é fascinante, anatômica e, claro, totalmente baseada em dados reais. A ideia aqui é viajar literalmente lá do topo da cabeça até a base das articulações dos joelhos. A gente vai entender na prática como o corpo humano é um sistema super complexo e totalmente interconectado. Beleza, vamos direto ao nosso roteiro de hoje para todo mundo entender o caminho. Primeiro, queda de cabelo. Segundo, nutrição para os folículos. Depois a gente entra nos problemas sistêmicos com artrite reumatoide, passa pelos custos ocultos de tudo isso e fecha lá embaixo falando de reparo meniscal nos joelhos. Bora lá! Começando pela seção 1, o corro cabeludo e a queda de cabelo. Partindo lá do topo do nosso corpo. Baseando essa análise em dados da Harvard Health, a gente nota que o afinamento dos fios quase nunca é só um problema estético. Na verdade, funciona como um verdadeiro alarme biológico. Quando a gente dá uma olhada rápida nas causas fundamentais, o leque é gigante. Vai desde estressores temporários, como o efeito colateral de um remédio ou um fungo local, até coisas bem mais complexas, como ataques autoimunes implacáveis e aquela herança genética mais forte. E olha que incrível essa questão do eflúvio telógeno. É muito louco pensar que a reação do corpo a um estresse fisiológico gigante, uma infecção sistêmica ou um choque hormonal, só vai se manifestar fisicamente lá no couro cabeludo uns 2 ou 3 meses depois do evento. Ou seja, o cabelo caindo hoje é literalmente o espelho do que aconteceu com a saúde meses atrás. Entrando na seção 2, nutrição capilar para folículos saudáveis. Para entender as causas da queda, a gente precisa focar nas soluções. Vamos avançar e ver como isso se constrói celularmente. Pensa no folículo como se fosse uma verdadeira fábrica. A proteína entra como matéria-prima básica para formar a queratina, aí vem o ferro, que serve como a frota de transporte, oxigenando essa fábrica toda, o zinco é a equipe de manutenção, que repara os tecidos, enquanto a vitamina D literalmente gira a chave na ignição para ativar todo esse ciclo de crescimento e manter a máquina rodando. E aqui a gente tem um número clínico que é um divisor de águas, 40. Quando os exames de sangue mostram que os níveis de ferritina caem abaixo daquela janela de 40 a 70 nanogramas por mililitro, acontece um mecanismo fisiológico brilhante, mas bem cruel. O corpo simplesmente prioriza a sobrevivência. Ele corta o oxigênio periférico e mata os folículos capilares de fome só para garantir que órgãos vitais como coração e pulmões continuem funcionando perfeitamente. Mas calma aí, tem um alerta super importante e até contraintuitivo sair tomando suplemento às cegas é um erro muito comum. Bombardear o corpo com nutrientes sem um exame laboratorial antes pode gerar um excesso tóxico que, ironicamente, causa ainda mais queda de cabelo. O excesso faz tão mal quanto a falta, viu? A precisão é a única rota segura. Agora, descendo lá do topo da cabeça para as engrenagens mais profundas do corpo, a gente esbarra numa questão complexa. O que acontece quando o sistema imunológico ataca as próprias articulações? Essa ponte analítica mostra bem o salto de uma inflamação que deixa de ser microscópica lá no folículo para destruir de forma massiva as articulações sistêmicas. O que nos leva à seção 3, problemas sistêmicos e artrite reumatoide. Falar de artrite reumatoide é mergulhar em intervenções médicas de ponta e na complexidade gigantesca de gerenciar tratamentos crônicos. A primeira linha de defesa moderna são os inibidores do fator de necrose tumoral, o famoso TNF. Eles são medicamentos biológicos desenvolvidos especificamente para suprimir uma parte do sistema imunológico, puxando o freio de mão da inflamação antes que a cartilagem seja destruída. Só que, claro, toda essa tecnologia biomédica avançada traz consigo desafios econômicos enormes. E aí entramos na seção 4, os custos ocultos do cuidado. Isso ilustra perfeitamente a ponte entre a biologia e a macroeconomia global. Olha a dura realidade das contas públicas pela Europa quando os pacientes precisam daquele aumento contínuo de dose. As disparidades são astronômicas. O aumento de dose do adalimumab exigiu mais de 54 milhões de euros extras. O infliximab chegou perto dos 53 milhões. Já o etanercept ficou em menos de 6 milhões. É assustador pensar que o que acontece em uma única célula acaba ditando faturas gigantescas para as nações inteiras. Bom, deslocando nosso foco desses fardos inflamatórios caríssimos lá para a base da nossa sustentação anatômica, a gente aterrissa agora puramente na ortopedia esportiva e encara uma dúvida muito comum. Será que o joelho humano consegue voltar 100% à sua capacidade normal depois de uma temida ruptura no menisco? Vamos para nossa última etapa, seção 5.
os joelhos e o reparo meniscal. E a medicina baseada em evidências traz uma resposta bem direta e rigorosa. Um estudo com 664 pacientes que passaram por cirurgias exclusivas de reparo meniscal revelou um número excepcionalmente otimista, 89. De forma cientificamente validada, impressionantes 89% dos pacientes não só se recuperam, mas conseguem voltar ao exato nível de esporte que praticavam antes da lesão. Visualmente, fica claro que é só uma fatia bem pequena, de 11%, que não consegue retornar. Mas, para estar nessa grande maioria de sucesso, tem bastante suor envolvido. O retorno é esmagadoramente positivo, mas a literatura aponta que a jornada leva de 4 meses e meio a 6 meses e meio de reabilitação intensa para o tecido amadurecer de verdade. Porém, se a gente cavar um pouquinho mais fundo nesses dados de longo prazo, tem um paradoxo fascinante. Quando dividiram a população do estudo em 2 grupos, os atletas de elite de um lado e a população de esportistas mistos e amadores do outro, os resultados sobre quem sofre falha cirúrgica tomaram rumos totalmente diferentes. Por incrível que pareça, o esporte de alto impacto não quebrou os atletas profissionais. Na verdade, a estrutura de suporte deles os preservou. Eles tiveram uma taxa de falha de apenas 9%, um número super sólido que mostra a diferença absurda que faz ter fisioterapeutas dedicados e protocolos de reabilitação tratados como um trabalho em tempo integral. Então, o ponto crucial aqui é o contraste gigante com a outra categoria. A galera do esporte amador, a população de nível misto, bateu uma taxa de falha de 22%. É mais que o dobro. Isso destrói aquele mito de que só cirurgia resolve o joelho. Os dados provam que o que blinda a articulação contra o fracasso estrutural é a dedicação rigorosa às condições ideais de reabilitação muscular pós-operatória. Amarrando toda essa jornada anatômica que a gente fez, do couro cabeludo ao menisco. Lá em cima, na dermatologia, vimos que algo aparentemente estético tem como base indispensável uma nutrição afiada. Descendo para a reumatologia, ficou claro que tentar controlar inflamações articulares crônicas se transforma em uma bola de neve financeira para os sistemas de saúde. E na base ortopédica dos joelhos, aqueles 89% de retorno provam que resultados de ponta vêm de muita fisioterapia e não só de um milagre no bloco cirúrgico. E para encerrar, fica uma provocação para todo mundo refletir. Afinal, quão conectada está a saúde invisível e microscópica de um único folículo capilar com a inflamação sistêmica de uma junta ou com a força mecânica de um joelho que carrega o nosso peso? A grande beleza de análises como essa é perceber que o corpo humano é um ecossistema gigante onde todas as peças se falam. Fascinante, não é? O convite fica aberto para a gente manter a curiosidade até a nossa próxima explicação. Até lá!